no troca de passes aqui no Corujão do Sport TV. Cara, que loucura, né? Você tava comigo quinta? Tava, né? Tava. A gente mostrou vários trechos da entrevista coletiva, o Matos falou, o Filipão também, inclusive sobre a permanência dele, aí passam, sei lá, 3, 4 dias, teve um resultado acachapante contra o Flamengo, mas estava tudo bem, tudo lindo, não tinha DR nenhuma. O Filipão tomou na cabeça, cara. Treinador prestigiado, né? Então. Mas se há a coletiva, alguma coisa está em curso. Só que se trabalha muito em cima de resultado. A partir daí, se o fim de semana não tivesse sido tão decepcionante para o Palmeiras, para o torcedor do Palmeiras, para a diretoria do Palmeiras, enfim, inclusive para o Filipão e para os jogadores, talvez o rumo fosse outro. Segurar o empate, aquele gol do início, tivesse mudado o rumo do jogo, mas o Palmeiras foi muito mal, independentemente do que foi o início, pelo menos, competitivo. E aí o que foi aquela coletiva bem estranha se transformou realmente no que era esperado, que já era uma diretoria pensando em se mexer depois, mais uma vez, das 2 eliminações dos mata-matas, né? O Mano já foi anunciado, a gente vai falar disso, mostrar os tweets do Mano, que aliás tem algumas curiosidades aí do perfil do Mano no Twitter. Agora eu queria ouvir o Gonza sobre isso, porque eu falei com a Kais Felleger, que é o assessor do Filipão, um pouco antes de entrar aqui no programa, porque eu tava com esse grilo na cabeça, né? Pela notícia que chegou, o Filipão foi demitido de cima para baixo e pronto, não teve conversa, porque às vezes sai de um jeito, como quem diz, as partes sentaram e decidiram que era melhor, o trabalho já tinha chegado ao limite e tal. O Acais me contou que o Filipão estava em casa com a comissão, estudando para os próximos jogos, enquanto isso, o Palmeiras estava com a diretoria reunida, decidindo o futuro do Filipão no Palmeiras, o que acabou não existindo. Que leitura você faz dessa situação, Gonzalo? Olha, Rodrigo, eu acho primeiro com uma certa surpresa, porque o Filipão, ele tem um tamanho não só no futebol brasileiro, mas dentro do Palmeiras. Eu imaginava que o Filipão talvez pudesse chegar à conclusão que não tinha mais condição de tirar algo desse time e pudesse até sair, mas não que ele fosse tirado. Isso para mim é uma surpresa. Eu achava mais provável que ele pedisse o boné por estar cansado, não aguentar mais aquela corneta. Uma foto dele segurando o boné espetacular. Pois é. Na segunda-feira, eu tive o privilégio também de estar no Tanar e o Fred Rinho me perguntou se eu achava que o Filipão tinha perdido o elenco. Eu respondi para ele, eu acho que o elenco perdeu o Filipão. Eu acho que o elenco estava se empenhando, estava, enfim, tentando, correndo. O time ganhou do Grêmio com autoridade, né, no jogo de ida da Libertadores, mas acho que o Filipão não conseguia mais, os jogadores não conseguiam mais dar o que o Filipão pedia, ou o Filipão não conseguia mais extrair nada, e aí a coisa não andou, a diretoria, como não se pensa, salvo exceções, em projetos, em coisas a longo prazo, o Palmeiras a Copa do Brasil já foi embora, a Libertadores foi embora. O Palmeiras gastou não sei quantos milhões. Então tem que salvar o brasileiro. E aí vamos para a solução de emergência. Falando em brasileiro, a gente tem números aqui para colocar na tela do Filipão no Campeonato Brasileiro, até uma comparação interessante com o Cruzeiro de 2003, que foi um time, aquele time do Luxemburgo, né? Com Alex, grande cabeça do futebol brasileiro. Põe aí na tela, ó. Filipão no Brasileiro do ano passado e desse ano, 38 jogos, sendo que foram 33 rodadas de invencibilidade. Tomando reta final do ano passado e um pedaço ainda dentro do Campeonato Brasileiro. Isso a gente está falando de 2, 3 semanas atrás, né? Assim, pré-Copa América, né? Que é o período excepcional do Palmeiras. E aí 24 vitórias, 12 empates, 2 derrotas só, aproveitamento de 73,7%, maior do que aquele Cruzeiro campeão de 2003, que foi o campeão da Tríplice Coroa, né? Com 72,5%, cara. Vocês acham que pesou demais a história dos mata-matas? Porque o Filipão é contratado meio que para isso, né? Sim. É o cara bom de mata-mata. Já não funcionou no último ano. E por mais absurdo que pareça, o brasileiro vira um prêmio de consolação para esse Palmeiras, né? É surreal, mas é real. E esse ano, mais uma vez, e caindo em fases prévias, né? No ano passado, chegando às semifinais nos torneios. Esse ano, caindo nas quartas. Com uma ideia de evolução, com um brasileiro que, bem ou mal, apesar da parada para a Copa América ter tirado um pouco o time do prumo, era uma equipe que vinha ainda brigando na parte... Ainda vem, né? Brigando na parte de cima da tabela, com um jogo a menos ainda. Sim. Podendo bater 3 pontos da liderança. Mas o mata-mata pesa e pesa demais.
Porque são 4 eliminações em mata-matas, né? Que, a princípio, para o que ele chegou. Cheguei para conquistar uma Libertadores. Como se fosse simples, né? Pegar o bonde andando para conquistar a Libertadores do ano passado e ter que se afirmar sim, obrigatoriamente, na Libertadores desse ano. Não seria minha escolha prévia, lá atrás. Tá. Sobre modelo de jogo, sobre ideia de futebol, para uma equipe que pode contratar tanto e tão bem como esse Palmeiras. Acho que de muita gente, né? Perfeito. Muita gente estranhou. Aí, beleza. Agora, a partir disso, não sei se eu derrubaria o Filipão hoje, entendeu? Porque o Palmeiras é uma equipe competitiva. Vive um mau momento mesmo dentro do Brasileiro, mas briga na parte de cima da tabela, tem como se recuperar na competição. A escolha do Mano faz sentido porque ele tem, vamos lá, conceitos diferentes para fazer algo parecido. É uma equipe segura, uma equipe que joga no erro do adversário, mas que talvez vá ser mais equilibrada e com mais qualidade para sair no erro do que o Palmeiras vinha fazendo. Mas talvez só o Mano no mercado hoje fosse capaz de trazer estabilidade para esse próximo passo do Palmeiras. Isso os resultados chegarem de cara, né? Não. Então é preocupante, mesmo a escolha do Mano. E tem a questão dessa expressão que você acabou de utilizar, né? Que é ganhar ou ganhar. É o que eu falo, o Mano, ele vem porque as outras competições acabaram. Esse ano não teve Paulista, não teve Copa do Brasil, não teve Libertadores. O Palmeiras corre o risco de chegar no fim do ano tendo gasto o que tem e o que não tem e chegar com menos títulos do que o Corinthians. Então, isso daí para a comunidade palmeirense é inaceitável. Então, eu acho que o Mano chega ele já entra pressionado antes de pisar no campo. Vocês acham que o Mano veio pela linha de raciocínio do Rafa, que é um estilo até certo ponto parecido, cada um tem suas características próprias, mas talvez a filosofia de jogo seja um pouco parecida, ou veio porque era o técnico medalhão à disposição no mercado? Pro Palmeiras, eu acho que veio muito por causa do tamanho. Para aguentar o rojão desse momento de transição pós-Filipão. Mas pelo Mano eu acho que veio com a certeza de que ele vai conseguir ajustar. De que tem jogadores com característica para fazer o jogo que ele gosta. Essa mudança não muda tanto a filosofia de jogo, que você falou bem, mas ele tem outros conceitos. Uma marcação mais de espaço, que a gente chamaria de marcação por zona. Não tantas perseguições como o Flamengo utilizou muito bem, né? Tirando os jogadores do Palmeiras do lugar na partida no último fim de semana. Eu acho hoje o Mano um treinador mais, vai parecer exagero isso, mais alinhado com o que se faz de futebol ao redor do mundo hoje, do que o Filipão. Mas tem um outro ponto nisso. Se o Palmeiras contratou para salvar o brasileiro, o Mano é um treinador que em pontos corridos nunca mostrou grande sucesso, né? Então, Mano, bem-vindo. É só você ganhar o brasileiro aí que tá tudo bem. É isso? É isso, mas pra é mim horrível, né? Pra mim é isso. Cara, Só que o Mano cravou o contrato, ele bateu o pé e levou até 2021 o contrato. Né? Então, pelo menos a princípio, ou ele vai ganhar uma bolada, ou ele vai conseguir alongar o trabalho, né? O Palmeiras está quantos jogos sem vencer no brasileiro? Desde a Copa América? Não venceu desde a Copa América. Pós-Copa América. O Mano não vencia no Cruzeiro há quantos jogos também? Ele tinha uma vitória em 16 ou 17 jogos, né? Quando caiu. Era um número assim, bem impressionante. A vitória contra o Atlético na Copa do Brasil, no jogo de ida, que trouxe classificação, inclusive. Isso. Deixou o Cruzeiro vivo na Copa do Brasil. O que eu acho, assim, o futebol brasileiro, realmente, a gestão de alguns clubes, ela beira o surreal. Você pega, qual é a justificativa que foi dada ali ou quais eram as críticas que o Filipão sofria, né, na maior parte dos casos? É um time que só tem um estilo de jogo, é um time que não gosta da bola, ele não está conseguindo tirar o máximo dos jogadores, é um time que joga muito defendendo e buscando contra-ataque. E aí o que o Mano tem feito recentemente no Cruzeiro? Jogado na defesa, jogando no contra-ataque, não consegue tirar o máximo desse elenco, aí o Palmeiras tira um e bota o outro. Eu até entendo que talvez o Mano seja hoje um treinador ainda mais pilhado do que o Filipão. E que o Palmeiras já quis em 2017, quando o Cuca saiu, tentou o Mano, né? Acho que o Filipão talvez esteja um pouco já... Enfim, não que não tivesse se empenhado, não que tivesse feito corpo mole, mas acho que o Mano eu ainda sinto um pouco mais de vibração. Mas é a mesma linha ali, por linhas tortas. A habilidade também, né? O Filipão, a impressão que eu tinha é que... Eu nem sei até quando ia o contrato do Filipão, mas a impressão que eu tinha é que no fim do ano, fosse qual fosse o resultado, eu tinha a impressão de que ele ia sair, porque a expressão corporal dele
pra mim já era de cansaço, assim. Até quando era coletiva. Das críticas, É. se ali associou a algo político, mas que desgastou o ambiente Exatamente. do clube, né? Nem tanto do elenco em si, mas do clube. Isso parece ter incomodado o Filipão. Ele dava a impressão, como você está dizendo, de que fatalmente 2019 seria o limite. Mas, enfim, como estatística, só 5 das 20 equipes do Brasileirão têm o mesmo treinador desde janeiro. O Santos, São Paulo, ele chegou e faz o trabalho desde a pré-temporada, Carille, os 2 do Sul, Odair e Renato, e o Thiago Nunes no Atlético Paranaense. Tudo bem que a gente acaba falando só das quedas no Brasileirão, mas é lembrar que a temporada no Brasil é de janeiro a dezembro, né? Então, quem vai caindo no meio do caminho... Tem uma porção de treinador que não chega nem no Brasileirão, né? Não. Nem no principal, em tese, principal torneio da temporada. Agora só restam 5. Parece aquele jogo, né? Resta um. Doideira. Eu acho que falta muito. Isso aí, para mim, é o melhor retrato dessa falta de projeto, da falta de você tentar encaixar o elenco que você tem com uma proposta de longo prazo. Eu, como sou um jornalista romântico, eu imaginava que, depois dos exemplos que Flamengo e Santos deram, ousando, né, pensando em treinadores para deixar um legado e não para ali para ganhar, os dois até surpreenderam, dando uma resposta muito rápida. Mas eu imaginava que o Palmeiras, como tem cacife, fosse fazer, não, o Filipão não está dando mais, então vamos pensar em alguma coisa para mais para frente, para fazer uma coisa longa, para deixar esse fim de ano, até porque o Palmeiras não está com carência de títulos, né? Ele é o atual campeão brasileiro, ganhou recentemente também, né? Copa do Brasil. Poderia fazer isso, mas não, vamos ali no resultado. Não, investimos, temos que ganhar alguma coisa esse ano, então vamos pegar quem? Vamos pegar um cara que está ali, que tem tamanho e que tem mais ou menos a mesma linha para não quebrar muito a atuação do time no resto. É isso. É muito difícil trabalhar com a espada na cabeça assim, né, cara? O tempo inteiro, não ganhou a Libertadores, não ganhou a Copa do Brasil. O brasileiro não serve mais, já ganhou no passado, esquece isso. O normal é a gente ter o nível de jogo que o futebol brasileiro apresenta. Eu não acho que seja culpa apenas exclusiva disso. A gente pode debater várias questões. Dá para elencar, mas debater de maneira muito mais ampla, se for o caso. Calendário, número elevado de jogos. Distâncias longas, deslocamento. Falta de treinamento, falta de descanso para os atletas. A questão das datas FIFA e o que isso representa sempre de equipes desfalcadas dentro dos seus principais campeonatos. Tem uma série de questões aqui que influenciam. Mas essa loucura de ganhar ou ganhar, independente da forma, é que faz com que a gente também tenha trabalhos que acabem, ou trabalhos vitoriosos, que acabem diminuindo a qualidade do jogo. Dá pra falar qualidade. E a gente tem espetáculos piores. Já que é vencer a qualquer custo, a gente quer vencer para ontem e não adianta sair tropeçando, pensando numa ideia lá na frente, porque não vai vingar. Se você começa a ter resultados inexpressivos, mesmo que você tenha a longo prazo uma ideia de futebol vitorioso, mais vistoso, enfim, isso não vai durar. Mesmo os trabalhos, né, a gente falava sobre isso ontem no Seleção, mesmo os trabalhos que duraram no Brasil, o Renato, que tem um jogo um pouco mais solto, mais leve dentro do Grêmio, se ele não bate aquela Copa do Brasil logo no primeiro, ele chega, perde o jogo do Atlético Paranaense e consegue classificação nos pênaltis. Verdade. Ele é eliminado ali naquele dia, era o primeiro jogo dele. Fatalmente, ele não teria o título da Copa do Brasil, fatalmente não teria encaixado a Libertadores do ano seguinte e não teria alongado mais de 3 anos à frente do Grêmio. Né? Então, assim, os trabalhos eles precisam sempre de resultado imediato. E isso influencia diretamente na qualidade do jogo aqui. Na estratégia mesmo, você vê, pega o fim de semana, em 10 jogos nós tivemos, em 10 jogos a última rodada teve 6-1-0. 6 resultados de 1-0. E o que é isso? Isso aí você faz 1-0, como nós temos que ganhar a qualquer custo, vamos segurar o jogo. Que é diferente do que o Jorge Jesus está propondo. Isso. O Santos e o Flamengo parecem ter outro modus operandi, né? Sim. Fez 1-0, quero 2, quero 3, pelo menos na maioria das vezes. Né? Agora, falando do Mano, teve um movimento, uma hashtag que subiu no Twitter hoje de rejeição dos palmeirenses ao Mano, que usou o Twitter dele. Isso aqui é engraçado. A gente tem aí, não tem, Cruz? O Mano não usava o Twitter desde 2017. O post dele tinha sido, Mano fica no Cruzeiro. E aí, 2 anos depois, vem esse tweet aí, grandes sonhos precisam de grandes decisões. Ao Palmeiras e à torcida palmeirense, o meu sim. Sou Palmeiras, sim senhor. Depois ele
tuitou uma outra coisa. Vamos trabalhar a cada segundo para conquistarmos esse sonho juntos. Nossos adversários têm que ser os outros. Essa rejeição tem a ver com o passado corintiano do Mano, que em São Paulo isso é muito forte. Talvez até mais forte do que aqui no Rio, por exemplo. Eu vejo os técnicos transitando. O Joel, por exemplo, trabalhou em todos os times do Rio, foi campeão por todos os lugares. Em São Paulo, eu sinto que gruda um negócio no técnico lá, né? No caso dele, indiscutivelmente. E a partir daí, esse movimento dele, ou enfim, de quem cuida das redes, não sei nem se é o próprio. Não, já, próprio inclusive Mano. o tweet é assim, atualizado pelo treinador e por sua assessoria. O Mano é um dos percursores do Twitter pessoa jurídica. Desde que foi lançada a ferramenta, tem cara de que é alguém tweetando para ele. E a ideia, me parece claro, ser demover a torcida palmeirense desse ranço do passado corintiano. Então esse posicionamento de sou Palmeiras sim senhor e assumo a bronca agora e vamos tocar o trabalho e que os adversários são os outros, é recado muito claro, né? Para que pelo menos o ambiente seja propício para iniciar, né? Dar o pontapé no trabalho. Mas assim como o Filipão, independentemente do tamanho, também é um treinador de casca, dos maiores do futebol brasileiro, mesmo que não tenha um currículo, os títulos do Filipão, tem passagens maravilhosas em alguns clubes, depende do resultado, o tempo todo. Então tenta dar uma limpada de barra nesse aspecto, mas é natural. Eu não sei se todos pegam essa... Talvez seja essa muito festa, Palmeiras e Corinthians, É. né? O Muricy, quando saiu do São Paulo para o Palmeiras em 2009, eu não lembro dessa rejeição da torcida do Palmeiras em relação ao Muricy. Tinha sido tricampeão com o São Paulo anos antes ali. Ele foi jogador do São Paulo. Ele tem uma ligação maior ainda. Por exemplo, o Rogério Ceni, eu não consigo imaginá-lo dirigindo, sei lá, o Corinthians, porque não só como treinador, mas também construiu uma carreira, um dos maiores ídolos do São Paulo. No caso do Mano, ele dirigiu, tudo bem, ele dirigiu ali por um tempo longo. que são passagens longas, né? Marcantes, talvez, né? Mas, enfim, eu acho isso uma grande bobagem. Assim. Eu acho que se houvesse... Eu acho assim, que não pode haver rejeição antes dele começar a trabalhar. Né? Mas se houvesse algum tipo de rejeição, eu entenderia se fosse pelo passado recente dele, pelas campanhas recentes dele, que efetivamente não foram boas, exceto na Copa do Brasil. Ele criou ali estabeleceu uma prioridade nessa competição e conseguiu alguma coisa, mas num campeonato de fôlego como brasileiro, o Mano vai muito mal. O Cruzeiro no ano passado, tudo bem, né? Pelas competições paralelas, uma equipe que geralmente abria mão dos jogos do Brasileirão. Mas fez 34 gols em 38 jogos. Fez menos de um gol por jogo no Campeonato Brasileiro, com um elenco bom, mas que abria mão de um grande número de partidas. Esse ano incorporou o elenco, mas aí degringolou questão extracampo, diretoria, toda a confusão administrativa e esbarrou um pouco também, com certeza, no campo. Até a questão de endividamento, não sei como é a questão dos jogadores hoje, mas o Cruzeiro deve a Deus e o mundo com relação a pagamentos para clubes estrangeiros, clubes aqui do Brasil, enfim. Se não tem agora, mas pelo menos teve atraso de salário, sim, com certeza. Que coisa, cara. E o começo foi animador, né? Porque a gente até falou aqui em vários programas que os reforços do Cruzeiro tinham chegado encaixado rápido, né? O Rodriguinho vai muito bem, o Thiago Neves estava mal fisicamente, ele dá conta do recado, se machuca, o Thiago Neves retorna, ainda sustenta. É uma campanha que era 100% de aproveitamento até o último jogo da fase de grupos da Libertadores. Perde em casa pro Emelec, uma derrota meio estranha. Perde a estreia no Brasileirão contra o Flamengo. E perde jogando mal. a melhor campanha da Libertadores por causa dessa derrota pro Emelec, né? E dali pra frente, cara, é inacreditável o que aconteceu. Porque não é nem um recorte igual do Palmeiras com o Filipão. Que a parada não faz tão bem. O pré-Copa América já não estava funcionando, o pós-Copa América continuou não funcionando, mesmo considerando o 3-0 e a classificação contra o Atlético, contra um rival, que foi importante. Mas o jogo derradeiro, né, a derrota pro Inter na Copa do Brasil, cara, é um jogo assim de uma equipe que se perdeu ao longo da temporada. Acho que ele vai ter menos dificuldade no Palmeiras. Tanto pelo lado administrativo, por menos influência de diretoria no grupo, como por ter mais opções que possam entregar o que ele gosta de fazer como trabalho. O Cruzeiro é uma equipe envelhecida, né? É verdade. E isso foi pesando com o passar dos jogos. Agora, também a gente tem que levar em consideração que nessa ladeira que o Cruzeiro começou a descer, é evidente que há uma participação, uma responsabilidade do Mano nisso, na medida em que veja o que está acontecendo quando chega o Rogério. Então, o time, né, se não vira o Cruzeiro dos sonhos, mas melhora.
Vou até aproveitar o seu gancho, Gonza, para a gente falar da partida de amanhã entre Inter e Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu o primeiro jogo, mas teve um tempo... se jogos fossem mais próximos... Acho até que deveriam ser. Para mim é jogo ideal, né? semana grudada. E de volta, mas... Como Libertadores, né? Foi 21 e 28. Já resolveu a parada. Vocês acham que o Cruzeiro tem uma chance de reverter essa história por causa da distância, pelo Ceni ter estreado, ter números bons de 2 vitórias,